cidades inteligentes e soluções sustentáveis. Eu sou Thaisa Figueroa, sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. E, para quem não conhece, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender as necessidades dos profissionais do setor AEC. Dito isto, eu gostaria de dizer que o evento de hoje está relacionado ao nosso Master Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS. E, bom, agora eu tenho o prazer de apresentar os nossos palestrantes de hoje. Vão estar com a gente a Carla, que é arquiteta e urbanista e atua no comando do escritório Lupinassi Arquitetura, e é especialista em planejamento e gestão de cidades. E o William, que é sócio da Necta, é graduado em Geografia com MBA em Marketing. Bem-vindos. E, bom, eu passo a palavra agora para vocês. Olá, boa tarde, tudo bem a todos e todas? Eu vou compartilhar minha tela. Carla, enquanto tu está compartilhando tua tela, esqueci de dizer uma coisa. Pessoal, quem tiver dúvida pode enviar pelo chat, que a gente vai responder ou ao final ou durante a apresentação. Se couber, a Carla e o William vão respondendo. Se não, ao final, eles estão respondendo as dúvidas, tá bem? Obrigada, Carla. Obrigada. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Que bom. Eu não consigo ver vocês, então qualquer coisa vocês falam no chat. A Thaisa vai nos ajudar aqui a fazer essa conexão, tá bom? Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Carla Lupinassi, arquiteta e urbanista, né? Eu trabalho com arquitetura comercial e varejo já há 30 anos, pesquiso na área urbana e espaços saudáveis também há mais de 15 anos. Sou cofundadora do portal Material 8, que é um portal que está em fase de desenvolvimento, uma startup para a área de materiais e sistemas construtivos, né, sustentáveis, e também faço parte da Urban Life, que é um hub de conexão para profissionais na área de serviços urbanos, né? E aí, como faço parte, sou membro, né, da comissão ABNT 268 de Cidades e Comunidades Sustentáveis. Aqui tem um QR Code, se vocês quiserem se conectar comigo no LinkedIn, tá? Vai ser muito bom e a gente vai continuando a nossa conversa de hoje por lá. Nosso trajeto hoje, né, nossa trajetória, ele vai passar pelo conceito e normas, só para dar uma contextualizada aí em todo mundo que está assistindo. Temos o primeiro passo para cidades inteligentes, que aí eu vou falar um pouco da visão sistêmica também, parte de construção civil, cidades e desafios para 2030. No caso de cidades inteligentes, nós vamos ter dois grandes canais aí, né, que são cidades inteligentes e a parte de soluções sustentáveis também, né. E aí a gente começa com o conceito do que é cidades inteligentes, né, e há uma divergência muito grande em relação a esse conceito, e vocês estão escutando aqui, né, meu cachorro latindo, deixa eu só pensar aqui, só um minuto. Pronto. Então, e aí essa questão do conceito de cidades inteligentes, a gente tem muitos conceitos, né? E aí é importante a gente contextualizar para não haver confusão, porque as pessoas às vezes confundem muito o que é cidade inteligente, o que é cidade digital. Então a gente vai dar uma conversada aqui nesse sentido, mas para colocar um contexto universal aí do que eu tenho de entendimento nesse sentido, né? Uma cidade inteligente, ela é uma cidade comprometida com desenvolvimento urbano e transformação digital, sustentável em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural. E aí, qual que é o foco da cidade inteligente? Né? É melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Então, a gente tem um entendimento que, além do letramento digital, governança e gestão colaborativa, né, de toda a utilização das tecnologias,
que são utilizadas para solucionar problemas concretos, criar oportunidades e oferecer serviços, é importante ter foco à qualidade de vida das pessoas, né? E aí a gente consegue garantir esse uso aí responsável de dados, tecnologias e um desenvolvimento realmente sustentável, que é o que nos interessa, né? E aí temos a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né, que foi um documento feito para orientar os municípios na adoção dessas soluções tecnológicas, né, para balizar esse processo aí em relação aos municípios. E aí a Carta Brasileira fala nessa questão também do foco na qualidade de vida dos cidadãos para impulsionar o progresso e as cidades sustentáveis como crescimento, né? Os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele tem alguns indicadores aqui que são importantes para cidades inteligentes, né? No caso de saúde e bem-estar, a gente fala em conforto, né, em construções saudáveis, porque, afinal de contas, a gente pensa, né, nós, né, humanos, ficamos a maior parte do tempo em espaços construídos. Então, é importante que essas edificações elas sejam saudáveis, né, que sejam para o bem-estar. Não falo só em questões a conforto, mas também a utilização de materiais não tóxicos e que não causem doenças, poluição do ar interno, né, com questões de ar-condicionado, qualidade sonora, enfim. Então, a gente tem uma gama grande aí em relação a essa questão do conforto e bem-estar. A energia, né, que é um dos grandes problemas que nós temos aí na parte de construção civil nas cidades, então a gente utilizar a questão de energias renováveis, o trabalho decente para o crescimento econômico, porque na hora que a gente fomenta essa questão da construção, nós temos uma geração de emprego e a economia gira, né? A construção civil ela é um grande balizador aí da economia, né? De quanto a gente constrói, significa tem um nível aí de desenvolvimento de quanto a cidade está se desenvolvendo. No caso da industrialização, inovação e infraestrutura, é fundamental, né, para a gente ter cidades mais resilientes em relação à mudança climática. Então, assim, a gente está, infelizmente, temos aí esse ocorrido com o Rio Grande do Sul, então isso mostra como é importante, né, toda essa parte de infraestrutura e a cidade está preparada para essa gestão de riscos, né? Então, vamos falar isso um pouquinho mais na frente. As cidades e comunidades sustentáveis, que aí são os edifícios, a construção sustentável, né? Onde a gente tem toda uma gama de estrutura, né? De setores que estão envolvidos, a parte de consumo e produção responsável, que aí, nesse sentido, a gente fala da economia circular, né, e toda a área de insumos que a gente tem, não só para a questão de construção civil, mas para toda a indústria, né. Ação contra a mudança climática, que aí realmente é essa questão das emissões, né, e que contribuir para o combate também e diminuir essa questão das emissões de carbono, vida terrestre, que aí a gente está falando de biodiversidade e economia de água, né, e todos esses danos ambientais que são feitos, assim, por todas as questões de não considerar as questões climáticas, então isso é importante, e as parcerias e meio de implementação, porque como é uma área que envolve muitos setores, né, vários atores aí, que a gente chama de stakeholders, então é importante relacionar e deixar tudo isso integrado, tá? Em relação às normas, né, da ABNT, tem a Comissão 268, que eu faço parte desde 2015, e aí ela é da ISO, né, o espelhamento da ISO aqui no Brasil. Então, na verdade, a publicação das normas veio muito com o intuito, né, de boas práticas, de orientar o mercado e os municípios nas boas práticas. Então, nós temos as cidades e comunidades sustentáveis, né, temos a norma de gestão, que começou com a 37101,
Então, ela indica e orienta todo o processo de gestão para os municípios, né? E que é onde tem os 276 indicadores, né? E ela tem as outras normas que a gente chama aí de guarda-chuva, que temos a 106, que é uma orientação dos modelos operacionais para cidades inteligentes e comunidades sustentáveis. Então, ela é uma norma que orienta, é um guia prático aí, né, de como, na verdade, implementar toda essa parte de gestão que está na 101. E temos também a 120, 122 e 123, que são os indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, que é a 37, 120. No caso das cidades inteligentes, é 37, 122, e os indicadores para cidades resilientes é 37, 123. Na verdade, a gente costuma falar desse jeito, mas a forma correta seria 371, 23, 371, 22. Mas, enfim, cada uma dessas normas, ela tem os seus indicadores, né, que são indicadores que orientam essa implementação aí nos municípios. E aí, no caso dos indicadores, dessa parte de gestão, né, que é da 101, nós temos todas essas áreas de atuação, que é educação e capacitação, inovação, criatividade e pesquisa, saúde e assistência na comunidade, economia, produção e consumo sustentáveis, governança, fortalecimento e engajamento, cultura e identidade na comunidade, convivência, interdependência e reciprocidade, ambiente de vida e trabalho, segurança e proteção, infraestrutura na comunidade, mobilidade e biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Dentro no guarda-chuva da 101, a gente tem normas específicas para a área de mobilidade, tá? E aí, o indicativo que tem para essa organização das normas seria o plano diretor de suporte e com as etapas estratégicas e operacionais que a norma indica. Então, na etapa estratégica, nós temos essa questão de olhar para o contexto, né, ver a organização, as partes interessadas e qual é o escopo necessário e qual o sistema de gestão que vai ser adotado. E aí a gente tem a liderança, eu vou esmiuçar isso um pouquinho mais passo a passo, mais na frente, mas a gente tem a liderança, que aí, na verdade, a liderança são, né, os líderes aí na prefeitura, nos municípios, governos, onde ele tem que ter um comprometimento, né, dessa visão política para a implementação desses indicadores e seguir o processo com um foco em desenvolvimento sustentável mesmo daquele município, né, com foco na melhoria e melhoria contínua também, independente de, enfim, se na próxima eleição vai continuar o mesmo político, o mesmo partido ou não. Isso tem que ser uma questão de fomento a longo prazo, pensando na cidade, né? Então, as etapas operacionais, ela é cíclica, né, onde ela começa com planejamento. Esse planejamento, ele mapeia toda a parte de riscos, questões significativas para aquele município, porque os nossos municípios, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Então, a gente tem enfim, uma capilaridade muito grande, uma diferença muito grande entre eles. Então, as questões particulares de cada município são importantes para esse planejamento. E aí seguimos nessa parte de suporte, que é onde vem todo o suporte técnico, né, para implementação operacional, documentação, comunicação, conscientização, todos os recursos que têm que ser conseguidos, né, para que isso seja feito na prática, e aí vem realmente a operação, que aí na operação você tem a fase de planejamento e de execução. E aí é importante que pós-implementação a gente tenha esse período de avaliação e monitoramento, para a gente ver, na verdade, o que deu certo e o que não deu, e aí tem uma aplicação mais assertiva aí nas próximas ações, né? E aí a gente vem num processo cíclico que é realmente essa fase da melhoria.
E aí, qual o caminho para a cidade inteligente? Né? Então, na verdade, é isso que eu acabei de falar: é planejar, fazer, checar e agir. E aí a gente vem no movimento cíclico. Né? E aí, para implementar todo aquele infográfico que eu mostrei, é necessário ter, aqui seria um resumo, né, de passo a passo. Primeiro, liderança, né, da questão do poder público, equipe, né, chamar e desenvolver uma equipe multidisciplinar, porque é um processo ligado às cidades, a gente faz com uma equipe multidisciplinar, né, não é só técnico, é todo mundo junto. Não são só técnicos, não são só profissionais técnicos, mas também profissionais de humanas, enfim, porque tem todo o envolvimento técnico e social. Participação do cidadão, isso é muito importante, com mecanismos de consulta, identificação dos problemas que interfiram nessa dinâmica das soluções inteligentes. Isso é importante fazer até antes de qualquer diagnóstico, né? Então, você está com isso mapeado, você entra no diagnóstico, que é feito por equipes especializadas, e aí você vai identificar os recursos factíveis para resolver essa demanda que você tem que enfrentar. Tecnologia, né? Qual tecnologia vai ser utilizada e se o município já tem essa tecnologia ou não. Porque se não tiver, a primeira coisa a se fazer é digitalizar o município, porque é para poder, daí por diante, conseguir colocar essas ações na prática. Financiamento, né, ter recursos para fazer implantar todas essas soluções, e as parcerias público-privada, que são um mecanismo muito eficiente, tem se mostrado um mecanismo super eficiente aí para a gente conseguir aplicar algumas ações, tanto pequenas ações quanto médias ações de teste, inclusive. Planos de ação, né, seria o nono passo, que é a diretriz para a execução dessas soluções. Então, precisa ter um plano de ação muito claro, né, para chegar nesses objetivos. O projeto piloto é importante testar essas alternativas, e aí um mecanismo muito bom é o sandbox, que funciona para testar numa região menor, né, onde você consegue testar num bairro ou numa quadra, e aí você consegue ter mecanismos legislativos onde você faz esse teste mais facilmente, e aí aquilo dando certo, você consegue replicar esse processo. Então, é um mecanismo muito interessante, rápido, ágil, que envolve parcerias público-privada e que tem funcionado e tem dado certo nas tentativas. O William até pode citar alguns cases aí que ele, né, que é relatado lá no evento do Connect, que eu acho que são bem interessantes, aí tem se mostrado bem assertivos aí nas implantações. A execução, que seria escalar essa solução, que é justamente você trazer do mini, né, que são essa acupuntura urbana, mas fazer escalar para outros bairros e para todas as áreas da cidade que forem necessárias. E a evolução é criar esse sistema de retroalimentação dos resultados, né? Isso é muito importante, porque isso é o que faz, a médio e a longo prazo, a gente ter uma evolução nesse processo, né? E, e aí, essa visão sistêmica que a gente tem da cidade é muito importante, né? Porque a gente tem que pensar que a cidade é um mecanismo com muitos atores, que as coisas têm que estar interligadas, os processos têm que estar integrados para que funcione bem, né? Não adianta eu evoluir num setor e no outro não. Então, essa visão sistêmica e holística, ela melhora a qualidade de vida dos cidadãos, ela facilita o monitoramento dos serviços públicos e ela otimiza essa gestão de energia, né, contribuindo para a redução de emissões de carbono e impacto ambientais, porque, na verdade, não é um fator, né, a questão de energia, são vários fatores. Então, na verdade, tem que ser uma ação conjunta.
A tecnologia, na verdade, ela vem como ferramenta para as cidades mais sustentáveis. Então, a gente pensa sempre em cidades inteligentes, né, como sempre que você procura na internet, você encontra sempre aquelas imagens de futuro, né? Mas, na verdade, a tecnologia é uma ferramenta para as cidades se tornarem sustentáveis. E aí, o foco disso seria a ferramenta para as pessoas, onde as pessoas estão no centro do desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida, ou seja, cidade para as pessoas, né? Tecnologia como ferramenta para equilibrar e preservação da natureza e ambiente construído e digital, ou seja, a tecnologia a serviço das pessoas também, né? Da previsibilidade de ações climáticas, eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, assim, na verdade, a tecnologia ela tem que estar a serviço das pessoas, ela é uma ferramenta para contribuir para essa qualidade de vida. Conectadas e inovadoras, né, que são mais uma característica aí que deveria ser, que é buscar eficiência, usando também as tecnologias e comunicação da informação, ou seja, pessoas e governança, né? Oferecer o governo serviços públicos eficientes, inclusive em áreas remotas, porque a gente sabe que o Brasil, como um país continental, um país enorme, a gente tem essa questão geográfica de muitas vezes estamos aqui na cidade, estamos falando das cidades, mas é importante levar essa questão do desenvolvimento sustentável também a áreas remotas, né? E a gente consegue essa conectividade, ela melhora essa questão também de acesso a informações, inclusive para telemedicina, questões de saúde, enfim, que a gente consegue atender pessoas que estão mais remotas, assim, distantes das cidades, né? Inclusive as acolhedoras, que é essa questão de ter a governança transparente. Transparência é um dos pontos super importantes, né, para a gente ter o processo de ESG, então, de sustentabilidade. Então, sem isso, a gente não consegue, né, evoluir nesse sentido. E para estimular o engajamento das pessoas, a inclusão digital ele é uma grande ferramenta para isso. Então, ela traz inovação social, ela traz agilidade, né? A gente vê a quantidade de inovações que tem surgido com as startups de forma rápida, assim, sem burocracia. Então, é importante essa participação para a gente ter um processo mais rápido aí de evolução e também dar oportunidade, desburocratizar um pouco esse processo, né, e ser um caminho mais disruptivo mesmo, né? E cidades seguras, resilientes e autorregenerativas. Isso aqui, gente, é uma das coisas mais importantes que tem, porque isso soluciona conflitos, né, ambientais e sociais, a segurança, a questão dos desafios climáticos, demográficos e políticos. Então, na verdade, essa segurança social e acesso aos serviços essenciais é fundamental para a gente ter essa questão da gestão do risco, né? E ter essa resiliência nos acontecimentos, para a gente ter cidades mais resilientes, né? E autorregenerativas. Então, é importante que a gente pense que a tecnologia tem que anteceder, tem que prever essas questões, né? E ela serve para isso, para a gente poder ter conhecimento de dados e a gente conseguir tentar minimizar um pouco alguns efeitos climáticos que possam acontecer, né? Como prevenção a desastres. Economicamente fértil, que é esse fomento que eu falei das startups, economia das comunidades, né, a gente incluir todas as comunidades, né, não só quem está na cidade formal, mas quem está em toda a borda também, então é importante trazer, né, deixar todas essas comunidades integradas, porque, afinal de contas, eles têm um poder criativo muito bom, muito, assim,
na verdade, eles têm essa coisa de fazer, né, de pôr na prática, então é incrível a quantidade de soluções, né, criativas que a gente tem em comunidades mais remotas, e ambientalmente responsável, que é praticar a sustentabilidade, né, e a produção e consumo, focando na economia circular mesmo, né, um consumo consciente, né, para a gente ter, enfim, a gente seguir aí um processo, caminhar para a economia circular, que não é fácil, é um processo complexo, mas eu acredito que é possível, né? E aí, fazer uso eficiente dos recursos naturais, visando a conservação ambiental e bem-estar das pessoas, né? Porque é um recurso finito, então não tem mágica, a gente precisa utilizar isso de forma muito natural. E aí todos os indicadores, pesquisas, diagnóstico, né, capacitação, monitoramento e avaliação baseado nas evidências que falamos até agora, funciona para isso. E aí vem algumas soluções sustentáveis na área de construção civil. Hoje, a construção civil tem um impacto negativo, né, nas cidades. 50% da população mundial está localizada nos centros urbanos e deverá aumentar para 68% até 2050. Então, se hoje nós já consumimos 40% de emissões, né, 40% de resíduo e 36% de energia, e estamos com 55%, então, assim, isso vai aumentar, então não precisamos ter uma atitude mais rápida, né, precisamos responder mais rápidas a essas questões. E aí a gente vê algumas questões de macro tendência. Eu vou me ater a três questões aqui, que eu fiz um filtro aqui para a gente poder falar, que é a questão ambiental, de energia e gestão de resíduo. Né? Mas a macro tendência informa que a gente mostra que a gente vai ter um aumento da demanda de energia, vai ter aumento no padrão de produção, urbanização e expansão das megacidades, infraestrutura conectada, envelhecimento da população, né? E intensificação na demanda por alimentos, aumento nas tensões geopolíticas. Então, isso tudo cria um cenário macro onde, onde todos os nossos problemas ficam globalizados, né? E aí a gente tem algumas oportunidades, né? Nesses problemas temos a oportunidade de fazer diferente, que é essa questão de aumentar a resiliência nos eventos climáticos, né? Na parte de ambiente, que são as cidades, e em todas as áreas de risco, implantando gestão de infraestrutura eficiente e sustentável, né? A parte de governança é importante a conectividade, onde a troca de dados acontece em tempo real, impulsionando toda essa tomada de decisões dos agentes políticos, né? A gestão de resíduo é fundamental, né, para a gente ter uma melhoria aí nessa questão do resíduo e incentivo à reciclagem. Canteiro de obra, que é um dos maiores problemas nossos aí na construção civil. Energia também é um dos nossos problemas, então é importante ter como renovável, energia solar, eólica, enfim, energia eficiente, né? E redução no consumo também, para a gente ter essa questão de um controle aí das emissões de gases de efeito estufa, né? E a tecnologia vem para isso, né? Vem para deixar os municípios mais digitais, a metodologia BIM, porque ela consegue ter uma eficiência, né, e padronizar esses processos da construção civil. A construção industrializada, precisamos fazer diferente, né? É importante a gente ter uma integração dos sistemas, então é importante a gente pensar que a construção civil hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente faz, precisamos mudar, né? Precisamos encontrar uma outra forma de construir, onde seja mais viável. Essa transformação, né, para a cidade inteligente, que seria um desenvolvimento sustentável, é importante entender que cidade inteligente é diferente de cidade digital, tá? Não necessariamente a cidade digital é inteligente, mas a inteligente ela precisa ser digital. Então, temos aí a questão de uns estágios, né, que a cidade, o município, ele pode ir atingindo, que seria o vertical, que é digitalizar os serviços básicos,
muitos municípios já têm, inclusive os de médio porte também têm, porque são coisas simples de implementar. O horizontal, que seria digitalizar vários setores, e aí você já começa a ter essa questão intersetorial, que aí você já precisa ter um pouco mais de complexidade nessa implementação, e a conectada, que aí a gente entende que o município está conectado quando ele está com essas ações em tempo real, e ela interconecta cidadãos, serviços urbanos, universidades, redes urbanas, e aí a gente entende que ela já é um município conectado. E aí o município inteligente seria o que faz tudo isso, né? E com foco as questões colaborativas e de prevenção. Então, a gente entende que uma cidade inteligente ela é uma cidade que já tem essa questão dos acontecimentos de prevenção, para se antecipar essas circunstâncias e acontecimentos, né, com bases estatísticas e utilizam o ecossistema de inovação em escala. Então, ela, na verdade, englobaria toda essa visão holística para o desenvolvimento sustentável. E aí temos alguns desafios, né, para 2030, além, né, infinito, por isso que eu coloquei, fiz uma brincadeira, mas é porque precisamos aí da redução das emissões de carbono urgente, né? Então isso é um desafio, porque envolve muitos setores e, e o Brasil ainda está em processo de desenvolvimento, amadurecimento, diversidade e inclusão no setor, sim, precisamos equalizar essa questão, né, da diversidade e inclusão. Isso é importante porque essa diversidade ela gera criatividade, inovação no sistema construtivo. Isso é fundamental na nossa área, né, de construção, cidades. A gente precisa inovar no sistema construtivo, produtividade no canteiro de obra, porque o canteiro de obra é onde aparece tudo, né? Então a gente tem ali todo o processo de metodologias BIM para a gente fazer todo o processo eficiente, mas chega no canteiro de obra, a gente precisa permanecer com esses métodos e esses processos para produtividade, menos resíduo, mais organização, né? Para que a gente tenha um projeto integrado humanizado, né? Gestão de riscos e visão holística, logística e cadeia de suprimentos, isso é um grande desafio, realmente, que a gente tem que seguir aí com as grandes cidades, isso envolve toda a parte de mobilidade, né? Porque quando a gente fala de logística e cadeia de suprimentos, a gente está falando só de logística de caminhão, a gente está falando de tudo, né? De como hoje que a gente tem, na pandemia, o acesso a Uber, a essa questão de você ter entregas, né, por aplicativo, isso tudo está envolvendo aí a questão de cadeia de suprimentos e logística, e a mudança de paradigma que é fundamental para a gente fazer diferente. Não dá mais para a gente continuar construindo cidades, planejando cidades, da mesma forma que a gente tem feito de hoje para trás. E aí eu agradeço vocês e gostaria só de finalizar, antes de passar para o William, queria deixar alguns avisos, e para quem se interessar, nós vamos ter um curso da ABNT, falando dessas normas que eu comentei, são 3 módulos, módulo 1, 2 e 3, o módulo 1 vai ser de gestão, que vai começar agora em junho, e vamos ter também um curso desvendando a descarbonização em junho também, para falar toda essa parte aí em relação à construção civil, que é importante. E tem um curso de materiais sustentáveis na construção civil, que é pelo pessoal do Instituto de Engenharia também, que vai acontecer em agosto, tá? Então, para quem quiser, pode me passar, me perguntar link lá no LinkedIn, tudo, eu mando os links aqui de contato. Maravilha, Carla. Obrigada. Enquanto tu estava apresentando, entraram algumas perguntas. Não sei se vocês querem esperar para o final para responder. Ou tu já queria. Tem aqui uma pergunta. Pode ser. É, Eu respondo rapidinho para o William já enquanto seguir. o William está projetando aqui, o Cristiano perguntou
Minha dúvida é sobre o plano diretor. Vocês utilizam alguma inteligência artificial como um norte para as regiões inteligentes? Sim, tem vários municípios que já estão com essas adoções, e aí vai do desenvolvimento, do amadurecimento do município, né? Temos, por exemplo, Recife é uma cidade que já está com várias ações aí de startup, eles mesmos já eles pegam os problemas que tem na cidade, eles já colocam esses problemas, as startups já colocam as soluções e eles trabalham em forma de parceria. Então, e aí dentro dessas soluções, a inteligência artificial ela está inserida aí nos projetos, né, para tentar identificar os caminhos, enfim. Então, isso já está sendo usado, sim. Excelente. E tem outra perguntinha rápida. Uma cidade inteligente seria Curitiba, Paraná, e outra é as cidades inteligentes não precisam ser sustentáveis em primeiro lugar. Curitiba é considerada, né? Ela estava entre o William pode até falar melhor sobre isso, e, mas ela sim, e as cidades. Desculpa, qual foi a outra pergunta, Thaisa? Se as cidades inteligentes precisam ser sustentáveis em primeiro lugar. Ah, sem dúvida. Sem dúvida que, na verdade, foi como eu falei, as cidades inteligentes, a tecnologia ela é uma ferramenta, mas o foco principal é ela se tornar sustentável, né? Então, essa questão de todas essas ferramentas tecnológicas é para a gente ter o rumo, o objetivo de tornar as cidades mais sustentáveis, né? Por isso, inclusive, que a gente tem aquele guarda-chuva de comunidades sustentáveis, e aí a gente tem resilientes e inteligentes, né? Maravilha, Carla, é isso. William, contigo. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Vou fazer uns links com as coisas que a Carla comentou para a gente dar sequência ali nas informações e estou olhando para o lado porque eu estou olhando para minha segunda tela, tá? Então, não tô vendo outra coisa aqui. Bom, para contextualizar, então, acho que é um pouco importante, a Carla já trouxe alguns conteúdos e a gente fala muito da questão das cidades inteligentes, da necessidade de termos cidades inteligentes em diferentes escalas, porque temos no Brasil 5.570 municípios, então a gente está falando de mais de 5.100 municípios com menos de 50 mil habitantes e todos os restantes dos municípios com mais de 50 mil habitantes, até municípios como São Paulo, em escala metropolitana, enfim. Então a gente precisa sempre pensar nesse conceito de cidades inteligentes adequadas para todos os municípios e para todas as pessoas, já que, como a gente discutiu, né, e a Carla já trouxe, existem vários conceitos de cidades inteligentes que são adotados fora ou não, sendo que alguns utilizam as tecnologias como foco da definição e outros utilizam, claro, como a Carla mostrou, a qualidade de vida. Então, o objetivo é a qualidade de vida do cidadão, e para a gente atingir isso, a gente pode ou não utilizar das tecnologias, porque um bom plano diretor, como foi citado, né, ele pode solucionar problemas de mobilidade independentemente de ter aplicado uma nova tecnologia para corrigir a cidade, sem só trabalhar a questão dos usos, etc. Então, dá para a gente pensar em cidade inteligente sem tecnologia, mas a tecnologia auxilia em muito, como a Carla comentou, a questão das cidades digitais. Então, para ser inteligente, ela precisa ser digital e prover todas essas informações. E aí, respondendo a outra pergunta também que foi colocada, né, a gente sempre tem que lembrar que a sustentabilidade é a base de um foco que traz ali, então, ser sustentável está dentro de um conceito de cidades inteligentes. E aí a gente volta que também a sustentabilidade não é só ambiental, né, então não é aquela pauta só de sustentabilidade ambiental, mas a gente tem um tripé de sustentabilidade onde a gente tem que entender ali a questão econômica e social também. Claro que social e ambiental muito em foco por conta do ESG, mas o econômico também como uma base de entendimento ali das possibilidades de cada uma das cidades e da transformação urbana das cidades, ou da transformação imobiliária, da construção, enfim, do formato que a gente vai definir isso, entendendo as vocações das cidades, potencializando os negócios, trazendo ali entendimento de potencialização de renda e analisando recursos, né? Que recursos que existem naquela cidade, sejam eles humanos, minerais, de localização, espacialização, relevo, incidência climática, enfim. Quando a gente olha para uma cidade no Nordeste, ali no litoral, a gente tem recursos ali como o próprio ar, né? Gerando
eletricidade, ou também, no caso de outras cidades, a insolação, né, por conta da questão da sustentabilidade. Então, por conta da questão da incidência solar e, consequentemente, geração de energia. Então, olhar o município, a cidade também, num viés de sustentabilidade também econômica, para que a gente possa, né, ele é um ciclo, a sustentabilidade, justamente para que a gente possa realmente potencializar tudo. Já no âmbito do social, a gente tem que olhar tudo que é básico, né? Educação, saúde, segurança e mobilidade, e tudo acontece na cidade ou no espaço urbano, então a gente tem que também entender espacialização, investimentos, desenvolvimento e inclusão disso. Olhar, então, essa parte de que é para todos, né? Todos os serviços têm que ser para todo mundo e não para o mercado, e sim para toda a população. A Carla até comentou, né, dos 55% da população mundial que vive em cidades, mas o Brasil tem um dos índices mais altos, de 80%, né? Então a gente sempre olhar essas métricas também em relação à realidade do mundo e sempre tropicalizar um pouco do que a gente traz também. E olhar a educação também como um potencial de capital humano, né, de transformação das pessoas, né, não como capital humano, como mão de obra, mas sim como pessoas que podem se tornar empreendedoras, startupeiras, govtechs, enfim, pessoas que vão pensar a solução para o seu microclima ali, para o seu microcosmo, para o seu microambiente, que são aquelas startups que nascem ali para solucionar um problema de economia social, de infraestrutura local e assim por diante. Então, sempre dessa potencialidade. E olhar também o desenvolvimento das cidades na sustentabilidade ambiental, nas questões mais comuns da infraestrutura de saneamento, qualidade do ar, meio ambiente, água e o próprio ordenamento do solo, e questões que cada vez mais a gente precisa aprender a trabalhar. Até nem tem alguns indicadores para isso, né, Carla? A gente, quando fala das discussões, né, de indicadores, a gente tem muito disso. Como medir poluição sonora no nível do município, ou poluição visual, ou conforto térmico, né? Porque vários indicadores, eles são indicadores que são níveis municipais e que conseguem ser colocados e recortados isso para dentro do ambiente urbano, mas a poluição sonora e visual ela é muito pontual na cidade. Então a gente também tem que entender como planejar, pensar o desenvolvimento, trabalhar na construção, trabalhar as tecnologias para trazer esses confortos dentro dos ambientes. E um ponto bem importante, né, a responsabilidade do da cidade inteligente, do desenvolvimento de uma cidade inteligente nasce no poder público, porque ele é o responsável, e o poder municipal, poder público municipal, porque ele é o responsável pelo território, compartilhando essa responsabilidade com os governos estaduais e federais que vão trabalhar a linha de crédito, vão trabalhar a questão de educação, por exemplo, que a gente tem nas três esferas, segurança, que é estadual, federal, que tem várias questões, e nos colocarmos também como atores protagonistas da transformação de uma cidade sustentável e inteligente. Porque somos, como profissionais especialistas, ou acadêmicos, ou pesquisadores, ou startupeiros, mas também somos população que temos demanda. Então, quem cria uma cidade inteligente não é unicamente o município ou o poder público, e sim todos nós nos nossos diversos papéis que a gente tem. Ora cobrando, pedindo e demandando, e aí respondendo também aquela pergunta sobre plano diretor, colaborando, na verdade, com aquela pergunta, a inteligência artificial ela entra como um papel muito importante, mas a gente não pode esquecer da prerrogativa máxima de qualquer plano diretor, que é a participação, né? Então, todo plano diretor ele também tem que ter a parte de colaboração humana. A inteligência artificial vai trabalhar todas as partes de tecnologia, cenários, inteligência, mas a gente tem que entender também da parte humana, o que as pessoas buscam ali e a parte participativa. A transformação da cidade inteligente é feita de eixos ou vetores, então mobilidade, saúde, educação, a gente pode ter vários eixos, mas entendendo que todos esses eixos também conversam em si, ou no caso das normas, como a Carla trouxe os temas, né? Ela listou lá os 19 temas que tem ali dentro das normas, e esses temas eles também são correlatos, porque o impacto da mobilidade, a mobilidade tem impacto no planejamento urbano, o acesso à água tem impacto na transformação urbana também, e assim por diante. Então, entender verticalmente e entender também a conexão, daí a nossa plataforma sempre falar de conectividade, e a Carla também comentou essa questão da conectividade, mas uma conectividade mesmo de pontos. A gente mostra aqui que existem vários estudos e pensamentos e pesquisas que falam sobre cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades conectadas e cidades humanas. No caso de Curitiba, especificamente, Curitiba foi reconhecida pelas iniciativas inscritas no Evento Internacional de Cidades Inteligentes como uma cidade mais inteligente dentro de todas aquelas que se inscreveram naquela. Mas se a gente olhar bem para lá, não sei se tem algum de Curitiba, depois alguém pode levantar a mão aí e fazer algum comentário, mas
se a gente olhar mesmo para todas as cidades no Brasil e no mundo, nenhuma cidade ainda é inteligente, né? Ela tem as suas forças em mobilidade, ela tem suas forças em planejamento urbano, que é o caso de Curitiba, ela tem suas forças na questão de educação e saúde, por exemplo, São Caetano, Vitória, Florianópolis, com a parte de empreendedorismo e tecnologia, mas o completo, hoje nenhuma cidade ainda pode se dizer inteligente, mas nem por isso ela vai deixar de mirar ser inteligente ou de olhar os indicadores ali que foram montuados, pelo menos os 80 indicadores de cidades inteligentes, para conseguir fazer com esses indicadores, porque a norma traz a forma de medir os indicadores, criar as políticas públicas que a Carla comentou, que é o que tem que fazer todo aquele ciclo de planejamento e plano. Então, existem outros vários estudos que olham cidades inteligentes, sustentadas, conectadas. Nós criamos um estudo justamente para trazer um pouco para a realidade brasileira, até para a gente entender. Quando a gente olha aqui a contextualização do PIB per capita, o Brasil realmente está entre as maiores potências econômicas. Mas quando a gente olha questões, por exemplo, como o percentual da população atendida com saneamento básico, enquanto a maior parte das maiores potências estão ali quase trabalhando a universalidade desse serviço, o Brasil está permeando ali 80 e poucos por cento de saneamento básico. A gente olha os indicadores ali que estão dentro das normas, tanto da 37120 ou da 37 que eu já aprendi. 37120 e 37122, eu não sabia, viu, Carla? Primeira vez que eu ouvi sobre isso, então agora eu vou falar sempre certo. A gente tem ali índices muito menores no Brasil, e quando a gente olha por município, a gente vai ter uma disparidade muito grande. E não está concentrado esses indicadores ruins no Nordeste, viu? O sul do Brasil também tem indicadores muito ruins de saneamento e coleta de esgoto e tratamento. Quando a gente olha, por exemplo, para a mortalidade infantil, né, um gráfico onde o Brasil fica acima, mas na verdade a gente tem que trabalhar a redução da mortalidade infantil. E mortalidade infantil está lá no 37120, que são os indicadores de qualidade de vida e serviços, e a gente tem que mudar também esses impactos. Então a gente tem que sempre trabalhar um pouco os resultados e o que a gente quer. Mas o Brasil já chegou lá. Né? Em energia, acesso à energia elétrica, em 2015, o Brasil chegou ali nas áreas urbanas a 100%. Entretanto, todos os países, né, todos os países das grandes potências econômicas já tinham atingido em 1990. Né? Só a gente tem uma curva. Então, olhar sempre para o internacional e para o nacional, não como um complexo de inferioridade, mas como realmente um norteador ali para a gente poder trazer uma tropicalização e um entendimento adaptando a nossa realidade. Na plataforma, a gente trabalha 11 eixos temáticos, tendo a qualidade de vida como um eixo transversal, e o planejamento urbano, assim como mobilidade, meio ambiente, que tem as infraestruturas, né, de saneamento, acesso à água, a questão de acesso à energia, as tecnologias, enfim, tudo sempre trabalhando de uma forma muito coletiva. A Carla já trouxe, né, os temas da ISO, da norma ISO, e também traduzida pela BNT. E aí a gente fala um pouco rapidamente, então, como que o Brasil está se preparando para ser cidades inteligentes, né? Criando planos diretor de tecnologia das cidades inteligentes, muito para fazer exatamente o que a Carla comentou, né? A gente tem que ter políticas que permeiam e continuem independentemente de quem vai ser o próximo prefeito, né? Nós vamos entrar em eleição esse ano, mas todas as cidades que têm plano diretor de tecnologia, plano municipal de cidade inteligente, política municipal de cidade inteligente, que são mecanismos diferentes, todas elas conseguem garantir perenidade nas ações que foram pensadas, planejadas, avaliadas, testadas, de repente, nos ambientes de sandbox, enfim. Todas essas políticas que estão aqui, que são poucos municípios ainda que estão agindo, permite uma continuidade independente de quem é o candidato vencedor nas próximas eleições. Então, muitos municípios já estão fazendo isso. Salvador, a própria cidade de Campinas, a Brasília também fez projeto, então tem vários municípios, Juazeiro, então várias cidades têm realmente trabalhado esse formato de plano para quê? Que possa utilizar esses indicadores, possa planejar, pensar, criar política e continuar monitorando os indicadores que foram mostrados para que a gente tenha realmente um entendimento dos resultados. Outras cidades vão primeiro na certificação e elas olham ali a questão de pelo menos criar condições para poderem levantar os indicadores que a Carla mostrou. Hoje nós temos só 4 cidades brasileiras que são certificadas com alguma daquelas 3 ISOs das normas. Jundiaí, Pindamonhangaba, São José dos Campos e recentemente Salvador, a primeira capital fora do estado, a primeira cidade fora do estado de São Paulo e também uma capital. Ou seja, que estão realmente monitorando os indicadores que a Carla mostrou, que são indicadores internacionais, que permitem olhar políticas públicas internacionais, comparar informações, ter entendimento do nível de desenvolvimento dessas questões, e a gente sempre traz essa discussão para dentro dos eventos da plataforma.
Dentro de indicadores, principalmente de urbanismo, planejamento urbano, e etc., olhando um pouco tanto o que a gente fala no Connected quanto na ISO, a gente fala de planejamento urbano e todas as leis que existem, a própria digitalização do processo, né, da questão dos alvarás, dos processos de consulta e as tecnologias para gestão. Hoje você tem ali políticas de tecnologias de gêmeos digitais que permitem ali uma reprodução digital de um ambiente para que possam ser testadas políticas específicas. A gente tem os ambientes de sandbox, como a Carla mostrou também, que são ambientes para que a gente possa testar. E aí a gente tem funcionando em Foz, São José dos Campos, Pato Branco, tem vários municípios, Niterói, que já estão com esse ambiente, onde você testa numa menor escala as tecnologias e elas funcionando são escaláveis a nível municipal, mas sem impacto, sem a burocracia de serem implantadas na cidade toda, porque a gente sabe que existe uma burocracia muito grande por questões óbvias, né, de resguardo, de proteção do dinheiro público, mas que às vezes inviabilizam todo o processo de modernização do setor público. O sandbox é um espaço pequeno dentro dessa cidade que permite ali uma agilidade. E dentro da ISO, dentro da parte, principalmente do urbanismo, a gente tem ali a mensuração de áreas verdes, de assentamentos formais e informais, relação de empregos, densidade populacional, entendimento realmente das dinâmicas das cidades. Como a Carla comentou, a gente tem um evento todos os anos. Para vocês que têm conteúdos para compartilhar, a gente está aberto o Call for Papers, que é a chamada de papers. Então, você pode inscrever ali, então, todos envolvendo alguma questão no planejamento urbano, ou na construção civil, ou na transformação da cidade em determinados ambientes. A gente está exatamente nesse momento aberto o chamamento de uma participação gratuita dentro do evento, onde você fala o tema que você está aplicando, seja ele operacional, pré-operacional, mas que a gente possa trazer ali e fomentar uma discussão que reúne 5.000 pessoas para a transformação das cidades. Não quero continuar, fica aberto aí para outros questionamentos. Excelente, William, obrigada. Muito bom. Bom, vou dar um tempinho aqui para o pessoal mandar mais perguntas no chat. E o William e a Carla estão aqui para responder vocês. Então aproveitem. E não importa o nível que vocês estão, acho que uma coisa bem importante é isso, é se apoderar do papel de transformar a cidade em uma cidade mais sustentável e inteligente, né? A gente vai sempre cobrar o poder público, mas dentro das nossas especialidades, o que que nós estamos colaborando e construindo para essa transformação? Perfeito. Carla, quer deixar algum comentário? Enquanto não tem nenhuma pergunta aqui, se vocês quiserem fazer uma contribuição final, de repente deixar uma mensagem final ou algo do tipo. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, e isso que o William falou é fundamental, porque assim, eu acho que todos nós somos atores aí, né? Precisamos participar desse processo da construção aí de cidades mais sustentáveis, e assim, eu acho que questões como essa que estamos aí sofrendo com o Sul é importante, porque mostra que, na verdade, não dá mais para a gente fazer como estamos fazendo até o momento, temos que fazer diferente, né? E eu acho que nós somos profissionais da área, técnicos, mas eu acho que é um processo de todos os cidadãos, né? É um processo conjunto. E aí eu vejo que essa questão de informação e capacitação é muito importante, porque a gente se depara ainda com muita falta de informação ou informações erradas a respeito dos temas, né? Enfim, do que é uma cidade inteligente, do que é uma cidade sustentável, de todas as questões climáticas, né, a seriedade que a gente tem nesse tema. Então, é importante que todos nós, assim, precisamos ser um pontinho, sabe, um por um, que vai conectando e vai transformando numa grande ação, que é para poder fazer diferente mesmo, né, e a gente tentar evitar, ou pelo menos minimizar, esses acontecimentos climáticos que vão cada vez mais se intensificar. Então, eu acho importante que vivemos em cidades e a maioria do tempo, a maior parte do tempo, vivemos em espaços construídos, então a gente tem que pensar sobre isso, assim, é fundamental. Se eu puder fazer o comentário que a Jéssica comentou, não, foi a Jéssica, não, foi a Alessandra, sobre as cidades pequenas, acho que esse é um ponto bem legal, mas vou ser bem breve.
muitas cidades, a gente trabalha muito essa questão das cidades poderem se espelhar nas outras, né? Então, no caso, Curitiba é uma cidade inteligente, ela tem algumas soluções inteligentes, assim como Salvador, São José dos Campos, Florianópolis, São Paulo também tem suas soluções, suas tecnologias, assim como Santos, na parte de CCO e planejamento, assim como N cidades que têm seus destaques. E as cidades pequenas, elas têm que tomar muito cuidado quando elas abordam a tecnologia e não o resultado. E aí, esse é um ponto. Nós não somos contra a tecnologia nem solução. O que a gente precisa entender é para que ela vai ser utilizada. A gente tem cases no começo do Connected Smart Cities, lá em 2016, 2017, de várias cidades que falaram: eu vou comprar tablet para as escolas, eu vou trabalhar com semáforo inteligente por conta de mobilidade, mas a cidade fez compra de tablet, não equipou as escolas com Wi-Fi, não qualificou os professores e não tinha sistemas de curso, etc. Então, assim, ela comprou um aparelho que não serviu para nada, era mais um peso dentro das mochilas. Isso vocês buscarem na internet, vocês vão ver, até vocês encontram até alguns nomes das cidades que fizeram alguns cases assim que tem esses problemas. A mesma coisa, o semáforo inteligente, ele funciona muito bem, né? Ainda mais os novos, agora por conta da questão da inteligência artificial que é agregada e dos comportamentos que ficam sendo registrados. Mas se a cidade não tem problema de mobilidade, né? Se o problema da mobilidade da cidade não é nesse formato de fluxo de veículos, não é isso que causa o trânsito, então também essa solução não funciona. Né? Assim como, por exemplo, a gente trabalha muito a questão de ciclovias nas grandes e médias cidades, mas as cidades pequenas, que não é uma tecnologia, mas é uma solução, né? Você precisa ter ciclovia para que as pessoas possam andar de bicicleta. Nas cidades pequenas, dentro da própria via normal, há uma sinergia, uma harmonia entre veículos e bicicletas, porque são movimentos menores. Então, todas essas questões, elas são bem importantes, né? Então, a gente tem que olhar qual é o problema, né? Sempre qual que é o problema, e aí sim trabalhar se eu vou trabalhar isso com uma tecnologia ou com uma outra solução. E as cidades pequenas, elas têm que tomar muito, o gestor público das cidades pequenas, eles têm que tomar muito cuidado, para ele não olhar a tecnologia e aí não ter uma solução, porque aí ele vai comprar o tablet e não melhorou o índice de educação. Ele vai comprar semáforo eletrônico e não mudou nada o tempo que as pessoas gastam nos seus deslocamentos, porque não era esse o problema. Né? Então, acho que são alguns pontos de exemplo que a gente fala. Agora, eles falam muito dos estacionamentos, né, rotativos com as grandes tecnologias, que são ótimas, funcionam muito bem nas grandes cidades. Mas tem cidade que não tem problema para parar. Então, por que ela vai comprar, né, um sistema disso em termos? Então, é bem importante olhar isso. Tá? E descarbonizar sempre leva a eficiência, sempre que vai tirar a gente de carro e mudar o planejamento urbano também. Né? Se a gente trabalhar bastante essa questão de usos mistos, a gente consegue ter pessoas morando, trabalhando, estudando, vivendo, tendo lazer nos mesmos espaços. Aquele antigo espraiamento, né, do planejamento urbano, que inclusive é impulsionado às vezes de uma forma meio pelo mercado imobiliário, por conta das legislações antigas, elas são muito ruins. Então, quando a gente trabalha uma coisa mais planejamento misto, a gente consegue ter melhor qualidade de vida também, né, que a imobilização. Não preciso me mover tanto. Né? E aí, isso, a gente está convidando todos a participar do Connected também. Fiquem à vontade, pode me adicionar lá. Não fiz QR Code, mas pode me procurar lá, o William Rigon. E aí a gente vai conversando também das plataformas e das possibilidades. Maravilha, William. Carla também. William, tem uma perguntinha aqui do Cristiano dizendo, na sua opinião, qual seria a prioridade para uma construtora? A descarbonização ou a construção de obras com eficiência? A gente nunca pode só priorizar uma coisa ou outra, né? Porque a gente sempre tem que trabalhar com tudo, até porque a gente, dentro da empresa, a gente vai ter essa possibilidade de trabalhar em frentes diferentes. Eu acho que se a gente está buscando uma sustentabilidade, a gente tem compromissos da descarbonização e a eficiência ela vai trabalhar uma coisa da qualificação dos materiais, dos usos e do resultado e da entrega, né? Então, eles também são núcleos importantes. E eu trabalhei 17 anos com inteligência de mercado para projetos imobiliários, e a gente sempre trabalhava um pouco disso, né? De olhar as duas coisas. Uma coisa é tendência, é necessário, a gente precisa mudar, até para acessar recursos, para ser reconhecido, para ter premiação, enfim, para mudar. Mas é o que a Carla comentou muito bem. Não dá mais para fazer nada do jeito que era feito antes. Do jeito que era feito antes, está dando o que acontece, né? E lembrar sempre que, né, o aquecimento global é real. E eu queria só complementar um pouquinho o que o William falou, porque, na verdade, a descarbonização ela tem a ver com o ciclo de vida, né, do edifício, então isso é importante. Os sistemas construtivos também interferem, então, quer dizer, é um assunto complexo que não dá para olhar só uma coisa ou outra, eu acho que tem que olhar as duas questões, né, descarbonização e eficiência, porque principalmente para a construção civil, né? Então tem que olhar realmente todo o ciclo de vida, a questão do uso dos materiais, né?
sistema construtivo, eficiência. Então, a questão do uso dos materiais é uma questão que pega toda a cadeia, né, produtiva de insumos, a questão de resíduos também, enfim, é um assunto bem, bem complexo, mas é importante, né? Maravilha, gente. Acho que é isso, né? Mais alguma contribuição? Algum ponto? Então a gente conclui por aqui. Quero agradecer a Carla, o William, muito obrigada. Foi incrível, excelente as aportações e abordagens de vocês. E obrigada a todo mundo que conectou e assistiu aqui a gente hoje. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, Obrigada, tchau. Obrigada. obrigada.